A regra sobre barulho excessivo em condomínios é um assunto que sempre gera muito conflito no ambiente residencial. É importante sempre ter uma boa relação com os vizinhos, mas para falar um pouco mais sobre esse tema, nós vamos entrevistar o advogado Rodrigo Carpati. Ele é especialista em direito condominial, a quem eu agradeço demais pela participação. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos telespectadores da Jovem Pan. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Pois é, o senhor sempre colaborando com a nossa audiência. É sempre um prazer tê-lo aqui. Eu tenho certeza que a gente vai poder abordar alguns temas que são importantes no dia a dia. Afinal, todos têm vizinhos. Aqueles que moram em casas têm que se relacionar bem com seus vizinhos da rua, do bairro. E as pessoas que moram em condomínios de casas ou de prédios também têm que respeitar a liberdade e as regras de cada condomínio. Agora, doutor, existe alguma lei, alguma regra específica em relação a esse problema de excesso de barulho em condomínios? Com certeza, Daniel. O que você colocou está perfeito. É muito importante que as pessoas, antes de qualquer lei, busquem harmonia, a convivência pacífica dentro dos condomínios, e isso requer não apenas bom senso, mas muitas vezes as pessoas precisam abrir mão, entender que o vizinho algumas vezes pode realizar festas, nem tudo é um excesso, às vezes tem uma criança no apartamento de cima, ela está correndo, mas a lei existe sim. Perturbar o sossego alheio é previsto na lei de contravenções penais, perturbação ao sossego. O barulho é considerado um crime federal, então ele é considerado a perturbação ao sossego em função dele ser um crime ambiental, inclusive o barulho. Nós temos ABNTs, que são normas técnicas que trazem especificações quanto aos decibéis permitidos. Isso vai variar de zona mista, zona estritamente residencial, zona comercial e também durante o dia ou durante a noite, o barulho realizado dependendo do horário, de fora para dentro, de dentro para fora, mas no dia a dia nem sempre é tão simples auferir esses barulhos, existem equipamentos e nem sempre as pessoas, às vezes um barulho que é um cão latindo, que está latindo uma única vez, acaba atrapalhando, a pessoa acordou e ela não tolera. Então a gente tem também a questão humana, a questão da sensibilidade, uns são mais sensíveis, outros são menos sensíveis. Nós temos construções onde vazam mais sons do que outras, então isso faz com que a questão inerente ao barulho dentro de condomínios, a questão legal, não seja tão simples. Então, o primeiro caminho é sempre buscar o bom senso, a gente acaba conseguindo resolver conflitos com diálogo, e muitas vezes, algumas situações, como por exemplo, a senhora que anda de salto durante a noite, o vizinho pede para ela não andar de salto, está resolvido. A pessoa que tem crianças dentro de casa, às vezes ela coloca um tapete no local onde as crianças brincam, isso acaba amenizando, mas não pode faltar o bom senso e a vontade das pessoas em viver em harmonia. Sempre que a gente entra com uma ação judicial, por mais que aquela parte ganhe, ela está sempre perdendo, porque ela continua residindo naquele apartamento, ela já causou uma situação de desconforto com seu vizinho, e isso não vai ser ultrapassado com a decisão, porque vai ficar sempre aquela situação ruim dentro do condomínio. Com certeza. Agora, doutor, todo e qualquer tipo de barulho é classificado da mesma maneira ou há, digamos, tolerância para alguns casos? Afinal, tem o imponderável, né? Porque é bem diferente o barulho de uma furadeira de uma criança chorando durante a madrugada, uma criança de colo, não é? Ou a convenção do condomínio pode especificar esse tipo de diferenciação? É importante que a convenção sim regule, mas é importante que exista um bom senso. Por exemplo, o horário das obras, o horário permitido para o uso de uma furadeira, isso é sim importante, pode e deve ser definido. Os condôminos acabam muitas vezes não respeitando. O choro de uma criança, quem tem filho sabe disso, muitas vezes é imprevisível,
um chilique que a criança deu, enfim. Mas o vizinho tem que ter bom senso. Se ele tem um filho, ele tende a se colocar no lugar daquela pessoa. Se ele não tem, ele muitas vezes não consegue se colocar no local. Isso pode, por um único choro, pode gerar já um desconforto, um atrito, interfona para a portaria, liga para a pessoa. Então, viver em espaços cada vez menores, essa é a tendência mundial, essa é a filosofia do condomínio edilício. Por si só, ele aumenta o número de conflitos. Então, quem se dispõe a viver dentro de um apartamento, ele precisa ter bom senso. Logicamente que muita gente extrapola, mas esse limite é muito tênue. Então, como é que eu vou acompanhar se a pessoa extrapola? Aquele cachorro que late de forma esporádica tem que ser tolerado, faz parte da rotina, assim como a obra que vai ocorrer no vizinho. Mas aquela obra intermitente, durante todo o horário do dia, aquele cachorro que late da manhã até a noite, tem soluções, regrar. E aquele condômino tem que ter bom senso. Sai para trabalhar, não dá para deixar o cachorro o dia inteiro preso no apartamento. Chama um passeador, pede para a pessoa que trabalha com ele sair ou deixa num day pet. Existem soluções, mas isso depende do todo, depende de todas as pessoas dentro do condomínio e isoladamente de cada condômino. A primeira situação para resolver é que a pessoa tenha consciência de que ela está incomodando o seu vizinho. Barulho excessivo em condomínios em destaque nessa entrevista com o Rodrigo Carpati, especialista em direito condominial. Doutor, quando o senhor fala em bom senso, naturalmente é preciso que as pessoas tentem exercer tolerância, ceder, compreender a situação do outro e dialogar. Me parece que isso é fundamental. Agora, o senhor sugere que a pessoa tente resolver isso à sua maneira, ou seja, bom, a vizinha está fazendo barulho, eu vou até lá, bater na porta, aperto a campainha e tento conversar com ela imediatamente? Ou o senhor entende que, em um primeiro momento, o papel do síndico ou até da administradora são mais importantes do que esse contato entre os condôminos? Então, entendo que não existe uma regra e vai depender. Se você tem uma proximidade com o vizinho, às vezes você manda até um WhatsApp para ele, olha, vizinho, está fazendo muito barulho aí, dá uma maneirada. Mas tudo depende do nível de contato que você tem. Algumas situações vivenciadas, às vezes o vizinho toca na unidade de cima, a gente não sabe o que está acontecendo. Tivemos casos, inclusive, de violência doméstica, onde o vizinho tocou a campainha e foi recebido com um soco. Então, ele virou parte daquele problema. Então, se existe uma intimidade, nada impede que você interfone e tente resolver pacificamente. Se não houver uma intimidade, o melhor caminho é interfonar na portaria, comunicar a perturbação e transferir, pelo menos inicialmente, esse problema para a administração, que precisa estar muito bem orientada. O condomínio, ele faz a gestão do todo, das áreas comuns. O que acontece dentro das unidades só vai ser de responsabilidade do condomínio no momento em que interfere na vida dos demais. Algumas situações pontuais, não adianta aquela pessoa interfonar para a portaria ou pedir com que o síndico resolva, se é uma questão pontual, um cachorro que algumas vezes late ou uma criança que brinca. Mas se é uma questão que está interferindo na vida das pessoas, se aquela pessoa está desconfortável, ela busca o síndico, ela busca a administração daquele condomínio, que deve, primeiro, buscar meios para verificar se realmente existe um excesso, se for o caso, revisitar os regimentos, a convenção, para adequar novamente esses instrumentos, levar a discussão, se necessário, em assembleia, e, se for o caso de descumprimento, enviar uma notificação para aquele condômino que está infringindo o regulamento e a lei, e depois multá-lo, se for o caso. Mas, quando nós temos situações extremas, infelizmente, os casos acabam indo parar no judiciário, é necessária, muitas vezes, uma perícia para oferir o barulho, testemunha, são ações desgastantes para todas as partes, inclusive para o condomínio. Então, primeiro passo, bom senso, envolvimento
da administração, do síndico, buscando sempre a conciliação, a resolução do problema, notificação para documentar, mostrar que aquela unidade é infratora, está extrapolando, depois de ter verificado se realmente isso ocorre, entrar, multá-la, se for o caso, e, em último caso, ingressar com uma medida judicial que pode ser feita algumas vezes pela própria unidade em defesa dos seus próprios interesses. Nem todo problema é um problema do condomínio. Algumas situações pontuais, o condomínio, por exemplo, verificou que é uma situação pontual, que não interfere na vida de todos, aquele condômino que se sente prejudicado, ele pode, em defesa dos seus próprios interesses, buscar a via judicial para resolver a solução. Advogado Rodrigo Carpati, especialista em direito condominial. Doutor, queria mudar um pouco de assunto, porque a gente tem observado, né, o aumento no número de casos de assaltos a condomínios. Gostaria de escutar do senhor quais medidas e cuidados as pessoas devem tomar para evitar esse tipo de situação. O que moradores e funcionários devem fazer? Então, Daniel, infelizmente nós estamos num momento muito ruim, existe uma migração do crime para os condomínios, nós estamos vendo aí assaltos cada vez mais elaborados, então é essencial que o condômino tenha conscientização, porque as medidas de segurança, elas conflitam com o conforto daquele morador. Então, quando o condomínio implanta um portão duplo, quando o condomínio implanta uma senha para o elevador, ou requer que aquele morador abaixe a janela para entrar, isso traz um desconforto. E nem todo condômino está disposto a abrir mão do seu conforto para ter mais segurança. Mas é essencial, o número de casos de assaltos a condomínios tem crescido de forma gritante. Cada semana nós vemos aí assaltos mais sofisticados. Nós temos, inclusive, menores sendo utilizados para cometerem furtos. Eles entram se passando por familiares, por primos, o que também traz uma insegurança. E o porteiro, ele não é um técnico de segurança. Então, muitas vezes ele acaba sendo ludibriado pelos meliantes. O que deve ser feito é uma conscientização dos moradores, o síndico tem um papel fundamental, o treinamento para aqueles moradores, o treinamento para os funcionários do condomínio, simulando casos. Quando o porteiro segue à risca a cartilha que foi desenhada para os procedimentos daquele condomínio, então o síndico tem um papel essencial para a contratação de um técnico que possa trazer aí os procedimentos. A hora que o meliante vai entrar e existe um bloqueio, ele vai buscar um outro condomínio, um prédio mais fácil, e sai daquele condomínio. É importante também barreiras físicas, a portaria tem que estar blindada, as gaiolas precisa ter um portão duplo, é muito importante também um sistema de monitoramento, caso os meliantes ingressam, eles têm utilizado também a abertura de portões através de controles clonados, ou eles quebram o portão, o pino do portão e ingressam. Então é muito importante uma pronta resposta, e o condomínio precisa ter a ciência que a portaria, a guarita, é o centro de comando daquele condomínio. Então, a hora que ele está rendido, que o porteiro está rendido na portaria, ele não consegue acionar as autoridades, acionar o botão de pânico, e isso torna aí o condomínio mais vulnerável. Agora, doutor, de quem é a responsabilidade em casos de roubos e furtos? É possível que o condômino acione a administradora? É possível colocar na conta da administradora, ou ela consegue se isentar de qualquer responsabilidade? Vou te responder, mas estou vendo as imagens que vocês estão mostrando. Que situação constrangedora. Você desce da sua residência para ir trabalhar, ou uma situação, um roubo que aconteceu, a pessoa foi rendida quando ela estava na cozinha. Então, a gente precisa trabalhar, os condomínios precisam trabalhar de forma muito eficiente para o combate desse tipo de situação. Respondendo à sua pergunta, Daniel, a responsabilidade é do Estado. O condomínio, ele não, o condomínio ele não responde por furtos e roubos dentro dos condomínios, salvo se ele assumiu essa responsabilidade através de uma cláusula da convenção, ou se algum
colaborador facilitou ou fez parte de um ato lesivo. Via de regra, a responsabilidade da segurança pública é do Estado e não do condomínio, mas isso não quer dizer que o condomínio não deva trabalhar para impedir com que os meliantes entrem, mas a partir do momento que ele entrou, a polícia deve ser acionada na medida do possível e a responsabilidade pelo furto e roubo é do Estado e não do condomínio. O condomínio não responde, somente situações muito peculiares. Por isso que é importante que o condomínio tenha um seguro e os condôminos tenham seguros dos seus pertences dentro das suas unidades, independente do seguro que o condomínio realizar. É isso, dicas para a adoção de práticas para evitar roubos e furtos em condomínios, além da questão que envolve o excesso de barulho. Em destaque nessa entrevista especial com o advogado Rodrigo Carpati, ele é especialista em direito condominial, sempre colaborando com a audiência da Jovem Pan News. Doutor, muito obrigado mais uma vez por sua participação. Volte mais vezes e bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, obrigado.